Agora vamos a alguns casos concretos que resvalaram no debate sobre liberdade de expressão. Por exemplo, a questão de um parlamentar que tem o direito de se expressar e esse parlamentar, veja, até ser ele mesmo preso, o seu mandado cerceado. Isso é censura ou não? Eu entendo que sim, Dávila. A imunidade parlamentar, aliás, foi uma das vítimas desses modernos inquéritos. Esses inquéritos das fake news. E quando a gente fala inquéritos, a gente está falando no plural, porque quando eu comecei lá, fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos em 19, existiu o inquérito 4781. Hoje são mais de 9 inquéritos. Eu brinco que quando eu cheguei, lá era tudo mato. Hoje não, né? Hoje, enfim, tem lá todo um condomínio muito bem estabelecido de 9 inquéritos, competições esparsas, é uma montanha de coisas. Por tempo indeterminado? Por tempo indeterminado, já faz mais de 5 anos que esses inquéritos estão lá. Depois vai havendo puxadinho dos inquéritos iniciais e eles vão se prorrogando eternamente. A imunidade parlamentar, ela tem a consequência que foi sobre ela foi despejada, derramada por conta desse inquérito, é muito nociva. A gente tem hoje a imunidade, por exemplo, a imunidade parlamentar sempre se entendeu que ela era ampla para todo e qualquer assunto. Hoje passou-se a entender coisas, por exemplo, que nas redes sociais a imunidade parlamentar não vale. Bom, mas se um candidato vai para as redes sociais e faz campanha, essa campanha é regulada pelos tribunais, como é que então a imunidade, se os tribunais acreditam que fazer campanha nas redes é uma atitude de parlamentar, de candidato a parlamentar, então como é que o exercício da liberdade de expressão nas redes sociais não vai ser tratado também como uma função parlamentar? É claro que é. Nas redes sociais também, portanto, deveria incidir a imunidade parlamentar e é algo que os tribunais já entenderam que não. Então, essas relativizações vão machucando de tal maneira a imunidade parlamentar que hoje os nossos congressistas estão receosos de exercer talvez a sua maior função, que é parlar. É para isso que eles existem. A matéria-prima das redes sociais e a matéria-prima dos parlamentares, dos jornalistas, dos advogados é falar. Outro dia, Dávila, teve uma decisão no Rio de Janeiro em que um juiz de primeira instância, você vê como isso vai escalonando para baixo, inclusive, um juiz de primeira instância multou um advogado por se manifestar em excesso. Que loucura. É uma loucura. Então a gente vai tornando a fala algo perigoso, algo tido como nocivo e algo tido como criminoso. Bom, nós pegamos o caso do parlamentar. Então a imunidade parlamentar hoje, nesse novo pensamento, está sendo cerceado, ou seja, é uma censura sendo exercida. Relativizada. Né? Relativizada. Uma outra questão é influenciadores em rede social que também se manifestam de uma forma até pregando ideias mais antiliberais, autoritárias. Isso é cerceamento da liberdade de expressão? É censura? Ou é o exercício pleno de liberdade de expressão? Depende do caso, claro. Mas existe talvez uma confusão muito notória em relação a alguns desses influenciadores. Talvez a gente possa aqui localizar um dos mais conhecidos casos, que é o do podcaster Monark, que foi, inclusive, condenado por instigar, né, a criação de um partido nazista e etc. E o que ele fez, a fala dele, percebe-se claramente que era uma fala opinativa. Certo ou errada, ninguém aqui está julgando a fala ou a opinião dele, mas é uma fala opinativa no sentido de e se? Então ele cogita. E se? Ele cogitou. Cogitar não pode ser instigar. Se cogitar alguma coisa for instigar, então também, de novo, a gente tem um momento de censura à liberdade de expressão instaurado. Vou dar um exemplo prático de como isso pode ser perigoso. Se eu não puder instigar, mas se eu não puder cogitar a possibilidade de algo que seja ilícito como parte do debate, se a gente for olhar para trás, antes da abolição dos escravos, você não poderia cogitar a abolição, porque a abolição era algo ilícito dentro daquela sociedade. Os abolicionistas cogitavam algo ilícito.
né? E o debate era possível. É claro que é um exemplo aqui, talvez apenas para chocar, mas é um pouco isso. A gente teve o próprio STF entendendo que a marcha da maconha, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era possível. Quer dizer, você podia marchar em favor de algo que era considerado ilícito. Então, o ser ilícito não significa que não se pode tocar naquele assunto. A gente não pode criar temas que são intocáveis, que são sacralizados, senão o debate sobre eles fica impossível. Outro dia, Dávila, só como exemplo, vi uma filósofa dizer o seguinte, que o racismo não se discute, que o racismo ele não pode ser discutido, que a gente pode discutir o gosto do sorvete, era isso que ela dizia. Como que não pode se discutir o racismo? Deve se discutir o racismo. O racismo, o conceito de hoje de racismo, ele é decorrência de discussão. A gente tem o conceito de racismo hoje pela discussão que houve durante o percurso histórico, mas não. Hoje, então, chegou-se a um ponto em que a gente criou uma capa para temas, para alguns temas, e aí eles não podem ser discutidos. A verdade, a democracia, e etc, etc. Isso é ruim. Isso é um perigo para a democracia, porque o debate é justamente o que mantém o dinamismo democrático ativo. Nós temos também a questão das políticas identitárias, ou seja, se você não está no lugar de fala, você não pode se manifestar sobre aquele assunto, não só sobre racismo, sobre gênero, sobre... Como você vê essa contaminação desse debate identitário no exercício da liberdade de expressão? Isso se tornou uma outra forma de censura? Sim, tornou-se, e eu creio até, Dávila, que essa vai ser a forma mais aguda de censura no futuro, né? Quando talvez os nossos tribunais abrandarem em relação às questões de democracia, etc., talvez esse mundo woke venha, ocupe esse lugar. Eu vou dar um exemplo prático disso para que a gente compreenda onde a gente está. Eu tive um caso há alguns anos em que uma juíza disse que, na sua sentença, que a matéria do jornalista devia ser condenada e ele era condenável simplesmente porque a parte contrária tinha se sentido ofendida. E a parte se sentir ofendida era suficiente para a condenação. E eu fui procurar a juíza e disse a ela o seguinte: bom, nesse momento a senhora acabou com a nossa profissão, com a sua e com a minha, porque ninguém entra com uma ação que está alegre. A pessoa entra com uma ação que se sente ofendida. Então, se sentir ofendida é o suficiente, não precisa de juiz, não precisa de advogado e acabou o direito. Veja onde que isso pode chegar. A sensibilidade do outro não pode ser a medida do lícito e do ilícito, e sim a intenção de quem fala. É assim, por exemplo, que os nossos crimes contra a honra funcionam, calúnia, injúria e tal. A intenção de quem fala é decisiva, mas os tribunais têm invertido isso e tornado a sensibilidade do outro como a métrica. Isso, na prática, tem muito a ver com essas questões todas identitárias, de que nós temos de tomar cuidado com esse grupo. Na prática, isso inviabiliza o debate, a liberdade de expressão e o próprio direito. Aliás, um tema que está cada vez mais censurado é justamente a questão do humor, da arte. Como a arte, o humor, deve ser tratado à luz da liberdade de expressão, porque daqui a pouco nós vamos perder completamente a capacidade de fazer o outro rir, porque qualquer caricatura que se for feita, a pessoa vai se sentir ofendida. Como tratar a arte e a cultura nesta lógica? O Brasil talvez seja o único país do mundo que leva o humor a sério, né? Talvez a gente não leva nada a sério, talvez o humor é a única coisa que a gente não deveria levar, a gente leva. Você vê como aqui as coisas são um pouco do avesso. O humor é arte, né? O humor, ele nasceu e viveu e se desenvolveu enquanto arte. É assim que ele tem que ser encarado. Um exemplo clássico que se utiliza para falar de limite de liberdade de expressão é a história da pessoa que entra no teatro e grita fogo, né? Então, se a pessoa grita de cima do palco, é um ator, fogo, claro, aquilo está dentro de uma cena e você não vai achar que é ilícito. Mas se a pessoa entra pelos corredores e grita fogo e causa uma balbúrdia para todo mundo achar que o prédio está pegando fogo, aquela causou um ilícito, porque não é mais liberdade de expressão, é uma ação. E é isso também para o humor. Se uma pessoa faz uma piada de cima de um palco, é impossível pensar que ela seja caracterizada como racista, por exemplo, só para ficar nesse exemplo, porque aquilo é humor.
Então, do mesmo jeito que uma pessoa que atira no outro num filme não é um assassino. Não é simples isso. Mas, de novo, por que isso passou? Qual foi o ponto de virada? O ponto de virada foi, não importa se é uma arte, se não é uma arte, se tem um gatilho, se aquela pessoa se sente ofendida ou sensibilizada, isso basta. A pessoa não tem o direito de fazer. Hoje mesmo em filmes, as pessoas em dramas, outro dia eu vi um humorista falando, as pessoas falam qual a liberdade, qual o limite do humor, eu não pergunto qual o limite do drama. Mas o limite do drama também tem sido discutido. A gente vê em filmes, essa cena aqui, é importante explicar que é um contexto de época, ou essa cena aqui é importante dizer, se você tem o estômago forte, não assista. A gente está chegando nesse ponto. De novo, porque a sensibilidade alheia passou o seu limite daquilo que eu posso falar. Se aquilo que é a sua sensibilidade for o limite do que eu posso falar, eu preciso conhecer todo mundo com quem eu falo. Como é impossível, não tem como.